gente hoje recebe uma convidada um pouco diferente. Muito especial, né? E por que eu falo um pouco diferente? Porque apresenta outros tipos de cultura. Verdade. Não é bacana? Muito legal. Eu, na verdade, já ia falar... Você falou o nome errado. Eu já, antes de falar... Ele me colocou na fogueira. Não, mas eu sou maldito mesmo, né? Graças a Deus. Mas ela tá aqui pra corrigir a gente. Exatamente. Aí eu perguntei fora do ar pra ela qual que é a pronúncia correta. E aí ela disse que é Yuna. Yuna Sim. Kim, é isso? É, nome é Yuna e Kim é o sobrenome. Kim é o sobrenome. Tudo bem, Yuna? Tudo, obrigada por essa oportunidade. Menina, você é escritora, vou te chamar de menina, tá? Linda, nova, talentosa, escritora, jornalista e empresária. E você nasceu na Coreia mesmo. Eu nasci na Coreia, vim com 6 anos pro 6 Brasil. anos de idade veio pro Brasil. Seus pais vieram pra cá. Eu vim com meus pais e mais uma irmã pequena de 3 anos. Eles vieram tentar uma nova oportunidade no Brasil. É, porque meu avô já estava aqui. Meu avô, minha avó, mais 2 você já tinha tias e um parentes aqui. tio. É, então eles já estavam estabelecidos e aí a gente recebeu um convite da família para fazer a imigração pro Brasil. Que bacana. Que legal. Aí você chegou aqui, não sabia uma palavra de português. É, não sabia nem onde eu tava. Jura? Você se recorda dessa época? O que você se recorda? Então, o engraçado é que tem gente que com 6 anos até tem muitas lembranças, mas eu só tenho lembrança do Brasil em diante. É mesmo? Quando eu cheguei em São Paulo, Você não lembra de nada de lá? quase nada. Jura mesmo? É. Se alguém me perguntar, muita gente quando eu vou pra Coreia, minha avó pergunta, lembra que você vinha dormir aqui, aí você acordava, você sempre dobrava sua roupinha e tal. Eu não lembro de nada. Ai, você lembra que você vinha toda vez me visitar, dormir aqui, você não queria ir embora? Não lembro de nada. Jura mesmo? Acho que a minha lembrança começa quando eu cheguei em Guarulhos. E o caminhão mesmo, né? Do Guarulhos para São Paulo, Aham. o Rio Tietê e a Marginal e os prédios O cinzas. cheiro acho que- fedido da marginal, né? É, acho que não mudou muito. Não. E aí, como é que foi a sua infância e adolescência no Brasil? É, engraçado é que eu sou uma irmã mais velha de 4 irmãos. Aham. Tem Homem. 3. O caçula é o menino, então Aham. todo mundo fica zoando os meus pais que eles tentaram ter até o filho Até o homem, final. né? É, aí parou quando teve o filho homem pra continuar o nome da família. Uhum. Mas aí como, na verdade, sempre o irmão mais velho tem que proteger os irmãos, era meio protetora. Brigava- Você era que protegia... É a sua É. responsabilidade. É, Entendi. nossa, eu era meio briguenta na escola e mesmo eu não falando português, Mas era uma eu- escola especial para coreanos ou bilíngue, não? não, era naquela época, nossa, Coreia nem tava em alta e a gente não era muito bem visto, entre aspas, É né? mesmo? É, nem sabiam que eram coreanos, na verdade, até pouco tempo atrás, ver oriental, eles diziam, primeiro japonês ou chinês. Aí nunca era coreano. Hoje em dia que eu vou nos lugares, eles perguntam, você é coreana? Vamos tirar uma foto? E aí o pessoal mudou um pouco. Até 5 anos atrás o K-pop não estava tão em alta, a cultura coreana não estava muito em Sim. alta. E quando eu lancei meu primeiro livro, que foi 10 anos atrás, na livraria brasileira não tinha nem livro de turismo. Jura? É, Um então desconhecimento total da cultura, né? Impressionante isso. não tinha nem interesse, além de ser desconhecido. Então foi um desafio e todo mundo, até a comunidade, não entendia o que eu queria fazer, porque, mas livro, eles não achavam necessidade Sim. ou não viam a importância de ter um livro que falava sobre cultura coreana, imigração coreana. Então você deve ter sofrido muito na escola, né? Porque não tinha nenhuma referência, não falavam sua língua. Eu teria sofrido bastante se eu não tivesse. Acho que eu era muito forte mentalmente. Aí você sofreu algum tipo de preconceito? Que você se Sempre lembra? sempre tem. Até a preferência dos professores. Mas eu acho que até não sofri tanto, porque se alguém vinha zoar, eu zoava junto, eu ria junto. Eu tive vários apelidos, né? Desde coisa de olhos puxados até magricela, coisa que não tem a ver com a etnia, né? Uhum. E acho Eu que sofria bullying desde cedo. Desde cedo, Eu desde também, sempre. eu também. Nossa Senhora. Então, aí você foi pra escola. Você aprendeu o português como? Seus pais falando ou mesmo na escola? Eu, quando eu cheguei no Brasil, fiquei 1 ano sem estudar, porque eu não tinha documento. Então eu ficava o dia inteiro vendo televisão. E aí, às vezes, a minha mãe levava pra sair, passear, ou às vezes passeava na loja do avô, mas
era o dia inteiro na frente da televisão. Eu acho que ajudou também, Dá pra porque... aprender, né? Assistir a Xuxa, sabe aquela programação inteira de programa infantil com os desenhos animados? Então, acho que foi mais fácil aprender o português. E aí, quando eu fui pra escola, depois de um ano, eu falava mal, com aquele sotaque. Mas eu também acho que, como era criança, e era aquela criança que não tinha tanta vergonha, não ficava retraída... Ajudou. Eu ainda mandava nas crianças. É mesmo? Que bom que você era assim, né? Muito bom. E aí você terminou a parte do colegial, até o terceiro colegial, e como é que você decidiu partir pro lado de escrever livro e ser jornalista? Porque é uma coisa curiosa estar num país onde você não nasceu aqui. Claro que você pode ter sofrido algum tipo de inspiração da televisão brasileira ou de qualquer outro vínculo que você tenha, mas como é que você deu esse estalo? Falou, não, eu quero seguir esta carreira. Na verdade, é muito esquisito contar essa história, porque Mas a meus gente pais... adora histórias esquisitas, Adoramos. você não faz ideia. Porque os meus pais trabalham com confecção de roupa. E eu não sei se o pessoal no Brasil conhece muito, mas 90% dos coreanos ainda trabalham com um ramo de confecção de roupa, vestuário, né? Jura? E tanto que são famosos no Bom Retiro e no Brás por causa das confecções de roupa, mais voltado para moda feminina. E meus pais também trabalharam com confecção de roupa. Eu passo roupa, uso a máquina de casear, de colocar botão, todas as máquinas de fazer confecção de roupa, né? Então, eu vi a produção de roupa desde criança. Então, embalar, sabe, roupa, às vezes era mais rápida que uma funcionária. Eles têm umas técnicas, nossa senhora, pelo amor de Deus. Preciso fazer umas aulas, viu? Então, na minha casa, se você vê como a gente dobra as roupas, a gente dobra que nem loja de roupa. Muito legal. Aí eu sempre pensei em ser estilista. E desde criança eu desenhava roupa, vestidos. Que estaria na mesma vibe da sua família. Você Sim. estaria indo pelo mesmo caminho, a princípio. E ainda, meu pai sonhava em abrir. Depois meu pai fechou a confecção. Meu pai não tem tino comercial. Então ele foi enganado várias vezes, a gente já faliu Maria. várias vezes. A gente ficou desde comprar o prédio a ficar na rua, porque perdeu tudo. E oscilava muito, tinha Sim. muitos altos e baixos como confeccionista que não tem o tino comercial. E aí acaba que tem tantos filhos que todo mundo sofre junto, né? Ai, nem falo, nem falo. Aí eu acho que ficou um trauma no inconsciente, porque eu sempre nunca tive... sabe aquela pressão de fazer USP, faculdade gratuita, porque não tinha moda na USP, né? Naquela época que eu ia prestar também, então eu nunca fui mal com as notas da escola, mas também não tive pressão de ter que fazer uma universidade pública. E aí eu sempre pensei em fazer ou a Santa Marcelina ou a Anhembi Morumbi, que eram referências de moda. Só que na hora de fazer a inscrição, em vez de fazer X em moda, eu fiz comunicação social. Não acredito. Foi sem querer. Mentira que foi isso. Foi. Tá vendo? A nossa profissão só é escolhida assim, no erro. Putz, grila. Meu pai E aí do você chegou céu. no dia Fiz a prova, passei e falei, É isso aí. e foi por esse caminho. foi. Foi sem querer. Foi sem querer. Mas também, é uma coisa que também acho que estava no inconsciente desde pequena, porque eu vi a Xuxa, né? E a Mara. Eu sempre quis ser artista de televisão. E até eu lembro que quando eu estava na 4ª série, 3ª série, eu saí de uniforme com a mochila para ir para escola. Só que na mochila não tinha material escolar. Tinha outra roupa que eu ia trocar, porque eu ia no programa da Mara. Então, mas fofocaram. Alguém foi contar pra minha mãe e eu apanhei quando cheguei em casa. Jura? Mas você conseguiu ir no Apanhei. programa? Eu Aquelas? fui, mas eu fui. Era E lá no aí- SBT na Vila Guilherme ainda, aquela época? Naquela época era na Vila Eu Guilherme. fui, nossa, era legal lá, gente. Nossa, eu ia naqueles Tomou uma programas surra todos- da sua mãe por causa disso. Apanhei tanto que você não tem noção. Putz, grila. No verão eu ia de gente. calça e aquele, sabe, jaquetinha do uniforme que vem aqui, cobre tudo, porque Aham. tava cheio de Tinha um vergão. Tinha um vergão. Olha o que essa menina teve que fazer. Mas aí você continuou, então, na área de comunicação? Aí eu você fui pra entrou, comunicação. você entrou na faculdade, começou a fazer a parte de comunicação, até aí ok. Uhum. E da onde surgiu pra você escrever livro? Aí eu sempre pensei, eu quero trabalhar na TV, quero ser jornalista. Aí, só que depois que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação na PUC. E na pós-graduação
Eu queria fazer uma coisa, nossa, diferente, uma coisa, um desafio. Aí o professor falou assim, faz sobre a comunidade coreana, porque eles têm uma influência na economia do país, mas a gente não tem informações, vocês são muito fechados, a gente não tem nenhuma informação sobre a comunidade de vocês. Mas isso faz parte do meu dia a dia, eu pensei na minha cabeça, né? Isso não é novidade pra mim, eu não quero fazer isso. Aí o professor insistiu, aí acabei fazendo. Aí na pesquisa eu tive muita dificuldade, porque eu fui procurar associação, fui procurar consulado, e não tinha informação. Não tinha. E os primeiros imigrantes não tinham tempo para ficar guardando registro. Os imigrantes tinham que sobreviver, dar sustento para a família. Sim. Naquela época, quando eles vinham para cá, primeiro foram para as fazendas e não tinha essa experiência. Ninguém era da agricultura quando veio para imigrar. Aí todo mundo não conseguiu, deu errado e veio para cidades. E chegou a morar, sabe, lá na Baixada do Glicério? Sim. Tipo, numa casa de 3 quartos, viviam 3 famílias. Uma família em cada quarto. Tipo cortiço, né? Então, aquela primeira geração de imigrantes não tinha tempo de ficar guardando registros, né? E aí eu tive muita dificuldade, porque depois que você passa a segunda na terceira geração, não guarda aquelas coisas velhas do avô, né? Que coisa, não? Então eu tive muita dificuldade, eu pensei, eu tive muita dificuldade de fazer a pesquisa. Mas daqui para frente, daqui a alguns anos, desde crianças pequenas até universitários, vão chegar a fazer esse tipo de pesquisa e vão encontrar a mesma dificuldade que eu. Então vou aproveitar esse material de pesquisa e transformar num livro de bolso. Aí eu falei, mas eu tenho algumas dificuldades, é melhor eu ter uma amiga, já que eu sou formada em jornalismo, tenho outras amigas que podem me ajudar. Eu chamei uma das melhores amigas, que é a jornalista Karen. Eu convidei ela para vir para minha casa, mostrei a minha pesquisa e eu falei da ideia. Aí ela falou assim para mim, mas esse material é muito legal. Você devia buscar patrocínio das empresas grandes, Samsung, LG, e fazer um almanaque cheio de fotos. Aí na época, eu tinha acabado de formar, eu fui direto para pós-graduação, nem sabia o que era lançar um livro. E eu falei, então vou fazer isso. Eu vou buscar as empresas e vou fazer um almanaque. Aí foi que começou toda a história. Aí eu liguei para as multinacionais, tentei marcar as reuniões e... A princípio houve uma rejeição, eles não atenderam direito. A princípio eles até atenderam, porque aí eu fui por outros conhecidos, aí eu comecei a participar de muito evento e eu não era social. Naquela época eu não atuava muito na comunidade, era uma jovem que fazia seus estudos e estava estudando. E aí comecei a participar de muitas coisas na comunidade, acabou que eu fui sendo apresentada e tal. Aí eu fui na Coreia e lá eu visitei a Samsung, aí eu conheci uma pessoa de lá que me indicou o Samsung daqui. Sim, que eu imagino Aí ligar a Samsung, olha, então eu quero lançar um almanaque, né? É difícil, né? Ainda uma menina que acabou de se formar, que nem era conhecida e nem era de uma família rica na comunidade, né? Então eu tive muita dificuldade. Aí eu fui num banco coreano, de um coreano, aí eu fui lá no marketing, consegui agendar e fui a menina brasileira. Tudo em coreano? Você fala bem coreano? Mas esse banco coreano era de um imigrante coreano, de investimentos. E quem me atendeu foi uma funcionária brasileira. Entendi. Aí ela falou assim, você tem Lei Rouanet? Falei, oi? Nunca tinha ouvido falar. Lei Rouanet? Eu não tenho, mas eu vou buscar. Então, se eu vim com Lei Rouanet, você pode patrocinar? Aí ela falou assim, a gente tem como patrocinar se você tiver Lei Rouanet. Eu falei, tá bom, então eu vou voltar. Aí depois de 3 meses, eu voltei lá com Lei Rouanet. Que e legal. aí, assim, foi tudo novo pra mim. E aí, foi uma coisa que levou Aliás, você outra. parecia louca, cega em tiroteio, né? Porque você não sabia, ia pintando, você não sabia, eu quero, não, eu faço, não, eu faço. Era uma coisa assim. Foi assim. Bem assim. Não, foi bem assim. Aí eu também liguei nas editoras, né? Falei, olha, eu queria publicar um livro, eu queria saber como faz. Aí eles falaram pra mim, então você manda o texto, você manda as fotos, e depois de 6 meses a gente responde. Até 6 meses a gente responde. Aí eu pensei, eu vou escrever todo o livro, ainda vou fazer fotos, vou gastar maior dinheiro, e ainda vou esperar 6 meses pra saber se vai ser publicado ou não. Não é? Falei, isso nem funciona. Assim, na minha realidade não tava funcionando, porque... E naquela época que eu ia lançar o livro, era a época que meus pais estavam bem mal. E até a esposa do pastor da igreja falou assim, nossa, seus pais estão passando dificuldade. Aí você, em vez de ajudar seus pais, você quer sonhar com coisas do livro. Aí meio que me desanimou. Aí eu me senti fiquei com sentido culpada de não ajudar os pais. Mas eu falei, não,
eu tenho que me ajudar agora, pra depois que eu estiver bem, ajudar os meus pais. Uhum. Porque se eu parar aqui e me estagnar pra ajudar no comércio... Vai tudo pro mesmo barco. Vai. Então, E não. afunda. Aí Pois eu falei é. assim, não, eu não vou. Eu vou lá fazer o que eu acho que tem que fazer. Uhum. Aí eu continuei. Mas assim, foi difícil, porque Samsung e LG, eles não vão me dar dinheiro assim pra uma menina que acabou. Aí eu consegui patrocínio da Samsung bem no final, quando o livro estava pronto. Mas até lá eu tinha que me sustentar. E eu tinha um emprego, eu larguei o emprego, pedi demissão, porque com o emprego eu não conseguia ir atrás das empresas. Eu vou marcar reunião de noite, depois do trabalho. Aí eu pensei, larguei o Você trabalhava trabalho onde? numa importadora. Uhum. De um coreano que importava tecido e outras coisas, nem era da área. Mas contratei a minha amiga jornalista, contratei mais 2 designers. Aí eu fui com a orientação do meu professor, que ele tinha uma editora que eu podia usar, a editora dele como a editora que publica o livro, mas todo o trabalho eu tinha montado uma equipe para fazer. Uhum. E eu meio que falei, quanto você precisa? Quanto você precisa? E negociei em 12 meses. Falei, vamos trabalhar em 1 ano e eu vou te pagar como se fosse salário. E ela tinha tido pro comércio. O pai não tem, mas ela tem, né? Mas mas eu acho que empreendedorismo é isso, sabia? Você ouvindo essas histórias, você acaba vendo, e o ouvinte que está acompanhando o nosso programa sabe muito bem que a gente chega no fundo do poço. E se você não pensar positivo, você não sai do fundo do poço. Sim. Porque se você lamentar, você está perdendo tempo em correr atrás do seu sustento. É, porque se você visse a minha situação, eu não tinha nada pra ser uma escritora de livro ou publicar um livro. Uhum. Porque na comunidade, com certeza, tinha as famílias mais ricas, com as meninas que se formaram em melhores escolas do que eu e que tiveram melhores condições. Então, às vezes, aí eu fico pensando, na igreja, há 20 anos atrás, eu era a criança, a menina mais desfavorecida, né? E não era uma das mais populares, das mais ricas e mais que anda bonita, toda arrumada. Uhum. Eu sempre andava mais simples possível. E aí, eu comecei a angariar fundos de conhecidos primeiro. E antigamente, Você na foi batendo carteira do povo. fui. Mas eu fui nas lojas coreanas. Aham. Só que eu costumo dizer para as pessoas que tudo que você faz na vida, mesmo que não tenha a ver com o seu sonho, ou mesmo que não seja o seu objetivo, faz onde você estiver da melhor forma possível, porque isso pode te ajudar. E eu, quando meus pais faliram da confecção de roupa, foi pro zíper, a gente começou a vender zíper. E tem zíper que custa nem 10 centavos. A gente entregava um pacote de zíper na loja, que às vezes o pedido todo não dava nem 15 reais. Ou às vezes não dava nem 10 reais. Nossa, gente. E a gente que separava, e a gente que fazia a entrega, e a gente que ia receber. E eu, claro que naquela época, eu nunca ia imaginar que aquilo poderia me ajudar um dia, para a coisa que eu queria fazer realizar sonho. Mas, como eu tinha as clientes coreanas que eu já vendia zíper, e já conhecia as donas, e já conhecia o perfil delas, eu fui ali buscar. Tava abrindo um O caminho pra fundo. você, É. né? E você enxergou isso. E não, e às vezes a portinha pequena que tem hoje, você não sabe que amanhã pode abrir portas grandes. É essa a diferença. As pessoas têm maneira de reclamar muito Uhum. e aí esquece, às vezes, de também falar, poxa, aqui pode ser uma oportunidade. Sim, E foi isso que você viu. sim. Aí eu fui, busquei patrocínio. Tinha gente que me patrocinou com 500 reais. Tinha gente com 1.000 reais. Mas também teve gente que patrocinou com 5 mil, com 10 mil. Uhum. Então, isso que eu ia buscando cada mês, eu ia pagando o salário das pessoas, todo mundo. E a gente, no final, produzimos o livro. E os livros que eu publico, agora, eu peço ISBN, ficha catalográfica, tudo conforme os livros precisam ter, mas no meu nome. Eu que vou atrás dessas É produção coisas. independente. Produção independente. Que é muito mais prático. É. É muito mais prático. Oi, Yui. Do que Muito mais depender de um prático, editor, com de um certeza. publisher que vai, na verdade, não presta. É igual os Da do Harry J.K. Rowling, do né? Harry- Ah, não, não 7 vezes não falando, não presta, serve esse não. material, não serve. Imagina se ela fosse pensar, se ela fosse desistir, né? Sim. Mas assim, como que a comunidade coreana recebeu essa publicação? Fez sucesso, o povo curtiu? Porque, afinal de contas, não tinha nada também Você sobre tá pulando fase da história, Maricia. A Maricia, ela não tá namorando, ela fica nervosa, entendeu? Não é por causa disso não, Não. tá? Mas vamos lá. Mas aí você terminou de pagar. Quando foi pra lançar o livro, a Samsung entrou.
Na verdade, quando o livro ia entrar na gráfica, eu tinha que dar um ultimato pra Samsung. Olha, o livro Ou tá vai entrando ou na racha. gráfica. Já tinha gastado, né? Sim, aí ó, a página tinha 2 páginas prontas já na gráfica. Uma com o logo da Samsung e outra com o logo da... Não Samsung, não, Sem o logo. sem o logo da Samsung. Aí, na última hora, antes de entrar na gráfica, aprovou e aí a gente imprimiu. Aí quando o livro estava todo pronto, eu tive ainda essa verba para receber. Só que assim, foi tanto dinheiro, porque uma coisa que eu pensei é um livro sobre os imigrantes. Então vai começar com a história dos imigrantes. E vai mostrar no Brasil a comida coreana, o filme coreano, tinha um geral de tudo. Mas depois eu percebi, não tem nem livro de turismo da Coreia. O pessoal nem sabe aonde fica a Coreia. E a gente vai falar, eu vou falar de coreanos no Brasil. Aí eu senti a necessidade, quando estava tudo pronto, de falar da Coreia. Aí eu pensei, não, eu preciso ir pra Coreia. Aí levei 2 fotógrafos pra Coreia. E aí eu sobrevivi 2 semanas de foto com 2 fotógrafos por $1.200. Jura? Nossa Pagando senhora. Mochileiro. comida e todo o custo. Mas lá não é um país caro? É um país caro. Só que assim, eu acho que tudo depende da forma como você pensa. Se você falar, não vai dar e desistir, não vai dar mesmo. Só que se você pensar, não, vamos ver o que é possível, dá pra fazer. Porque eu cheguei primeiro lá, porque eu tinha um convite para participar de um evento coreano. E aí eu fui pesquisar. O fotógrafo ia chegar no final de semana. Aí eu liguei pro Ibis, né? Falei, eu queria saber quanto fica um quarto e tal. Porque $100 o quarto, por dia. Por dia, Aí eu misericórdia. falei, pô, Não dá, né? não dá nem pra pagar a estadia do hotel com esse dinheiro. Aham. Aí eu pensei, e lá na Coreia é difícil de pegar patrocínio, lá, né? Aí eu falei, não vai dar certo isso. Aí eu tava preocupada e fui dormir. No dia seguinte, eu saí com a minha avó falou assim, eu preciso passar num lugar. Eu, tá bom, vó. Aí a gente desceu a casa dela, na esquina, ultrapassou o metrô, foi pra uma outra saída e chegamos numa casa. Aí ela tinha ido passar na casa da amiga dela pra falar alguma coisa. Só que a amiga dela alugava quarto. E alugava quarto para universitário. Falei, quanto que é o quarto aqui? Ela falou, $300 um mês. Falei, um mês? Posso alugar uns 15 dias? Eu pago o mesmo valor. Ela falou, não, eu não alugo 15 dias, mas... Aí ela falou assim, vó... Aí, como era amiga da minha avó, eu consegui. Eu paguei um mês, que é $300, só que a gente ficou só 2 semanas. Aí os 2 ficaram num quarto de 2 Poxa, mas camas, aí- com TV, tinha café da manhã lá. Resolvi. Que maravilha, olha. A estadia e o café da manhã, $300. Sobre 900. Bom, mas aí, né? aí você lançou o livro. Você lançou na comunidade coreana. Eu lancei o livro, Hum. mas o livro é em português. Então, mais do que para a comunidade, era para brasileiros Uhum. conhecerem a comunidade e a Coreia. No começo, a comunidade não entendeu o que era esse livro. Nem o consulado, nem nada. O consulado também naquela época não valorizava tanto. Mais uma pessoa que vai lançar. E eu acho que quando uma pessoa... Quando eu lancei o primeiro livro, eu tinha 25 anos. Olha, 25 anos, acabou de se formar, não é de família rica, não é conhecida, não é, né, famosa. Então, o pessoal não dá um voto de... é difícil de receber um voto... Nossa, o trabalho vai ficar bonito, esse trabalho vai ser importante, né? Então, foi difícil no começo. Só que hoje eu sou reconhecida, mas porque eu tenho 9 livros publicados, né? E hoje em dia esse livro a Jovem Coreia, tá esgotado. Olha só. Então, agora, até minha mãe me reconhece, porque minha mãe me expulsou de casa, falando que esse trabalho de publicar Não, não livro- acredito nisso. Além da Misericórdia, E, pai. olha, eu vou começar a mudar as novelas. Toda vez que tiver uma tragédia grega, eu vou Ou falar. mexicano. Não, antigamente falava que era a Maria do Bairro. É. Agora eu vou contar a história dela, porque eu falo, gente, é uma novela coreana. Não, é porque minha mãe falou... Como livro- assim? Minha mãe falou assim, livro para divulgar a cultura coreana e Coreia é um trabalho para o país. É um trabalho do cônsul, é um trabalho do governo e não é para você, que você é uma civil, uma pessoa comum e esse trabalho não é para você. Uhum. Gente. Aí eu falei assim, e ela falou, se você continuar com esse trabalho, você vai morar fora. Aí eu optei por morar fora. Aí eu saí de casa, e depois que eu terminei de publicar o livro, depois minha mãe deixou eu voltar, a gente voltou,
Mas minha mãe até botou meu pai um dia pra fora, porque meu pai emprestou o carro pra Até mim. o pai foi pra fora, gente. Por me ajudar. Meu pai levou castigo Gente, mas porque o meu pai era mais emprestou o bonzinho. carro. Muito difícil. Meu pai sempre me apoiou. Dentro da própria cultura, né? Que coisa É. incrível isso. Mas eu já vi muito isso. Então, meu pai sempre me apoiou em tudo, eu sempre apanhei, o meu pai também levou uma bronca, porque eu queria ser famosa, antigamente quando era criança, ia na Mara, e um dia eu falei pro meu pai, eu quero fazer book, me leva. E Aí ele levava. Ele dava apoio pra você. Aí ele falou assim, eu tenho um compromisso, vai lá primeiro pra casa. Pra que cheguei em casa, apanhei. Ave Maria. Aí eu tive que morar fora um meu tempo, Deus. morei na casa do zelador, tipo assim, lá em cima. Sabe aquele quarto que eles alugam lá em cima, que não tem nem elevador na frente, você tem que subir as escadas? Aham. Fiquei um ano morando, Meu Deus, gente. um ano morando ali pra poder realizar o que eu queria, pra minha mãe me receber de volta. Mas depois ficou tudo certo. Depois, tanto que hoje, outro dia, uns anos atrás, eu falei, mãe, será que eu deixo de fazer livre? Aí eu abro uma confecção de roupa, vendo novela na sala com ela. Eu falei assim, não, você fez todo esse trabalho, agora você quer desistir? Continua fazendo o que você Olha tá aí, fazendo. tá vendo? Você lançou vários livros. Aí você lançou primeiro A Jovem Coreia, que é o livro que tá esgotado, que foi em 2008. Oito. São 12 anos aí já, 12 né? anos. Sim. Depois do lançamento. Na Moda, com 3 volumes, Aham. que você aborda o quê? Na Moda, o primeiro é sobre o bairro do Bom Retiro e Brás e o trabalho dos coreanos. Aham. E aí eu entrevistei a Glória Calil e Constância Pascolato, que são referências em moda. Maravilhosas. E pra falar da moda e do trabalho dos coreanos da moda. Porque o que eu pensei, na época quando eu lancei o primeiro livro, era a época que a Polícia Federal e a Globo só batiam nas confecções com aquelas câmeras super sensacionalistas, Sim. dizendo que, né, os Que coreanos... era tudo pirataria, não sei o quê, esse nossa. trabalho escravo. Então, só batia na mesma tecla. Aí eu pensei, não adianta eu ficar defendendo a comunidade, dizendo que não, os coreanos não têm escravo boliviano no porão, os coreanos pagam imposto. Então, bater de frente com essa mesma tecla, achei que não ia funcionar. Uhum. E o livro que eu fiz, A Jovem Coreia, foi porque os coreanos me patrocinaram. Com pouco que eles podiam, patrocinaram. Então, eu pensei, como é que eu posso retribuir? E a forma de eu retribuir para a comunidade é falar do trabalho dos coreanos, mas um outro lado. Por isso que o volume 1 fala do Bom Retiro, Brás, aí entrevisto personalidades com referência como a Constância Pascolato, a Glória Calil, para falar de moda, para falar do trabalho dos coreanos. Aí o segundo fala sobre indústria têxtil, porque os coreanos movimentam muito essa indústria de tecido, emprego, essa setor de vestuário. Não tem como não dizer que os coreanos contribuem muito Uhum. para a economia do país, principalmente aqui na região, em São Paulo, né? E aí o último, eu falo de estilo e tendência. Porque agora, antigamente, se os coreanos começaram a fazer confecção de roupa para sobreviver, porque tinha que ganhar dinheiro para sustentar a família, sendo que não tem formação em moda, não é estilista, hoje em dia, quem comanda as confecções dos pais, que é um trabalho de muito esforço, são os confeccionistas jovens, mas que se formaram em moda. A geração como eu, que veio pequena, ou geração que nasceu aqui, mas que estudou moda, Já que estudou melhorou. marketing, e está fazendo um trabalho, dando um up. Agora, de acordo com também, o mundo mudou, né? Muito bom. A moda de hoje é muito mais difícil, talvez, do que antigamente. Tá muito mais rápido com a internet, com concorrência. E é esse trabalho que os jovens coreanos estão continuando. Então, mostra Deixa eu esse te lado fazer jovem. duas perguntas até um pouco mais delicadas, né? A gente tem tanto desconhecimento, o brasileiro tem um problema terrível em fazer muita piada com outras culturas, você sabe disso. Uhum. E lá na Coreia, existe o costume de comer cachorro mesmo? Não é o costume. Acho que, na verdade, a Coreia era mais... Agora a Coreia tá rica, é um país rico, né? Uhum. Só que antigamente, quando meus avós vieram pra cá, o Brasil era um país rico. A Coreia estava destruída por guerra, não tinha o que comer. E, assim, tem essa questão de bicho da seda. As coisas que os coreanos comiam antigamente era por falta de comida. Ah, ele comia bicho da seda também? Hoje em dia também come bicho da seda. Mas, Deve ser um assim, prato, uma iguaria super... É super popular. Eu até posso trazer da próxima vez, se você me convidar pra voltar aqui, eu trago um bicho da seda eu pra quero, você. eu quero. Jura? Aham. Pra eu cuidar, né? Não, eu pra você comer, Não, bem preparado. tadinho. Não, eu já crio o bichinho da Ai, seda mas- e tá tudo bem, gente. Mas Eu quero. Tá, então vou trazer. E aí, o cachorro, Uhum. a carne de cachorro também é nesse sentido. E a carne de cachorro também diz que tem nutrientes, não é uma iguaria. Não é uma coisa que come no dia a dia. Mas hoje, como o mundo mudou,
Hoje também é difícil de encontrar lugar para comer cachorro. E, por exemplo, eu sou estrangeiro, quero experimentar. Não, você não vai tem encontrar. como. E eles nem te atendem. Uhum. É um lugar muito fechado, muitos poucos ainda comem. Mas, assim, acho que com tendência, como o mundo tá mudando, não tem mais. Dificilmente tem- hoje você encontra também. Tem muito preconceito. E as pessoas, hoje, principalmente com essa história de coronavírus aí, né? sim. É uma coisa, né? E hoje em dia, muitos coreanos criam 1 ou 2, 3 cachorrinhos. É muito difícil. Quem cria, é difícil de ter. Uma coisa que é um luxo que não tinha antigamente. Década de 60, década de 70, muitos poucos era difícil de criar cachorro. Hoje em dia, todo mundo tem um tipo de cachorro e eles é caro. Até eles têm... Eu até brinco com a minha irmã que o cachorro tem mais despesa do que eu no mês, né? É verdade, Com médico, nossa senhora. Com cabeleireiro. O povo exagera, mais do né? que eu, né? Uma outra pergunta é quando a gente fala de países asiáticos e as pessoas acabam botando no mesmo barco tanto China quanto Coreia, que deve ser muito comum isso para a cultura de vocês e as pessoas não sabem discernir. Com relação à parte de falsificação, o pessoal fala muito também sobre isso, não? Acabam botando tudo no mesmo barco? Porque geralmente a gente sabe que existem toda a parte de falsificação e não é somente na China. Você vai em Nova York, tá lotado de coisa lá, aqui na 25 a mesma coisa. Mas assim, são pontos fora da curva, mas vocês se incomodam? Você percebe que a cultura coreana se incomoda com esse status, não? Acho que não. Não? Porque, assim, existe muito as pessoas não reconhecerem quem é chinês, japonês e coreano. Identificar é muito difícil. Mas acho que até isso aí é muito compreensível, porque no Brasil tem tantos imigrantes, né? A gente olhando, sei lá, pra você, se você tiver descendente de italiano, português e mais um, e ver pra você é um brasileiro. Mas, tipo, as pessoas não conseguem mais identificar, né? Aí, italiano, ou brasileiro e português é difícil de só a aparência à vista, né? Tem que ver o sotaque. É. O asiático também é a mesma coisa. Se você vê o sotaque, você consegue reconhecer se é japonês, chinês ou coreano. É. E aí, falsificação, acho que hoje em dia a pessoa mais já sabe que todos os falsificados vêm das fábricas da China. Então, a falsificação não é o expertise dos coreanos. Eu acho que isso é uma tecla que menos incomoda os coreanos. Qual é a comida coreana que você mais gosta de comer? Eu sou suspeita, né? Porque minha mãe só cozinha comida coreana. Ela não sabe fazer comida brasileira em casa. Um feijãozinho não existe. Minha mãe não sabe fazer de jeito nenhum. Mas eu gosto muito de carne, né? Bulgogi, que é a carne Como bovina. chama? Bulgogi. Bulgogi. É isso. fogo. Aham. Gogi é carne, mas não tem nada a ver com fogo, tá? É uma carne meio Feita na adocicada. brasa. Você pode fazer na frigideira ou você pode fazer no churrasco também. E aí, eu não como muita salada, normalmente. Ultimamente que eu comecei Magra a comer. desse jeito, você não come salada? Você pensou? Pensei que você vivia de alface, Eu também, menina. você é muito magrinha. Não, agora com o marido, ele fica me obrigando a comer mais salada, que minha mãe nunca me obrigou a comer salada. Aí agora o marido que fica mais no pé pra ter uma vida saudável, mas antes era arroz e carne. Direto. Doces lá, qual que você gosta? Doce é complicado, porque doce pros coreanos... Da outra vez, se você me convidar de novo, mais vezes, eu te trago doces coreanos. Olha lá. Ai, Mas eu assim, quero. doce coreano é diferente, porque não é chocolate. É uma massa de arroz que ela dentro vem vários recheios. Ou você escolhe recheio de óleo de gergelim, que é bem docinha, é bem gostosa. E é diferente do chocolate, que é bem doce. O doce coreano não é doce, mas também é um doce bem leve. Ou, sabe aquele feijão preto doce? Aham. Que os japoneses comem muito Gostam, também, né? Então tem essa massinha coreana de arroz também com esse feijão. E tem vários tipos de grãos de amendoim. Aí é uma Caramelados, massa, ele é caramelado, glaciados. e depois ele passa no pó de amendoim. Jura? Então, a massa de dentro é de arroz, e aí depois é caramelado e depois passa no Que coisa pó. boa, hein? Então tem vários tipos. Lá eles comem bastante lamen, essas coisas, não? Come, tanto que se você for no mercado coreano, existem muita variedade de lamen. Aham. Então, é uma coisa muito popular. O que você acha que falta pro Brasil ainda conhecer mais da cultura coreana? Você que já é tida como a embaixadora da Coreia aqui, o que você acha, na verdade? Eu acho que ainda tem muita coisa, porque a Coreia tem uma história milenar, né? Então, só de época de dinastias, tudo que você passa de história faz parte da cultura, né?
desde a primeira rainha coreana, que é lá toda a vida dela, porque imagina 1000 anos atrás. Se hoje em dia existe machismo, imagina como era o machismo de 1000 anos atrás. E tem uma rainha coreana, mulher. Então, existem desde coisas históricas, que faz parte de muitas coisas culturais. Não tem como não ter coisas culturais desde a história antiga, das dinastias. E hoje em dia, com, sei lá, desde, por exemplo, na língua. A gente fala o mesmo verbo de comer em 2 tipos. Quando você fala para o seu amigo e seu irmão mais novo, ou pessoas do mesmo nível que você, ou que está abaixo de você, é um verbo, bogó. Agora, se você vai falar para sua avó, sua mãe, ou pessoa que trabalha com você, que é seu chefe, é 드세요. Então, é o verbo comer, mas é diferente quando você fala para o seu amigo e quando você fala que tem que falar com respeito. Tipo, alguém que está acima de você. Então, na própria língua, é muito estipulado. É muito claro essa hierarquia. Hierarquia. É muito claro. Então, desde a cumprimento. O cumprimento, às vezes, o brasileiro, eu acho que é mais... ele se sente mais próximo. Quando o coreano vê, às vezes, no primeiro momento... O brasileiro adora agarrar, ele deve ficar horrorizado. Agarrar, beijar, aquela coisa toda. Você imagina se o coronavírus começasse aqui, Nossa, tava todo o Brasil ferrado. Então, esse é um dos problemas do coronavírus. Porque aqui, você abraça, a pessoa dá beijo. Na Coreia, não. Na Coreia, o cumprimento é assim. Você no seu lugar e eu no meu longe, lugar. E né? abaixar. Então, tipo, coronavírus tem menos risco de pegar, né? Claro. E você não deixa de ser educado, né? Porque aqui o povo acha que é falta de educação, né? Tem essa, né? Jesus Então, tem Cristo, muita mas que coisa de louco, né? E lá não tem beijo? Beijo só entre os namorados. Mas também aqui na rua... Mas é beijo na boca aí. Beijo na boca, mas não em lugar público. É Só em lugar constrangedor privado. você beijar, porque na rua aqui, você às vezes tem um casal se beijando, Quase né? engolindo às vezes na rua, né? Então, isso é meio constrangedor na Coreia. Dificilmente coisa. você encontra. Esse fenômeno K-pop ajudou a disseminar a cultura coreana aqui no Brasil? Você acha que fez com que as pessoas entendessem um pouco melhor, se aproximassem um pouco da cultura coreana? Ou é uma coisa meio de marketing, tá mais ligada àquela questão empresarial mesmo? Não, eu acho que contribuiu muito. Até porque quando eu lancei o primeiro livro, eu estava numa situação muito difícil. E naquela época, eu fiz uma monografia na faculdade de jornalismo e eu ia falar sobre os coreanos também, porque a professora e orientadora também falou isso. Aí, o meu grupo ninguém quis. Tanto que eu fiz o vídeo documentário sobre torturas e maus tratos na FEBEM. Nada a ver, né? Aí, quando eu fui na pós-graduação, como era sozinha, a professora insistiu, eu consegui fazer. Hoje em dia, tem muito grupo de faculdade que me procura para fazer entrevista, para fazer pesquisa, porque eles estão fazendo monografia sobre a cultura coreana. Que eu acho que é um legado aí agora. E aí eu consigo ajudar pessoas. Não pensei que ia estourar assim de repente de um dia para o outro, mas com o K-pop, muita gente procura para fazer movimento K-pop no Brasil. Muitas coisas relacionadas a K-pop. Outro dia eu vi, inclusive, uma matéria na Globo News, umas meninas brasileiras que estão estudando para aprender coreano por causa do fenômeno K-pop. Eu tenho um centro cultural Hallyu, que lá divulga um lugar que divulga a cultura coreana. Só de alunos, quando a gente teve mais alunos de língua coreana, chegou a ter quase 500. Nossa. Eles são os sábado. menudos de agora, gente. Eu que era louco pelo menudo, que você não faz ideia. É mesmo. Eles são os menudos de agora. É. Porque a meninada Pior que chora, gente. Elas Chora. choram, surtam. Que é uma coisa de louco. A minha filha, se pegar a playlist dela, é só K-pop. Ô, Yuna, Misericórdia. deixa eu fazer 2 perguntas pra você ainda, antes da gente encerrar, porque o nosso papo voou, você viu, É. né? Isso aqui vai, a gente ainda vai falar do seu programa. Como é que funciona a parte de religião? O que os coreanos seguem? No Brasil, tem muito evangélico. E também, assim, acho que tem mais de 50 igrejas evangélicas E lá? em São Paulo. E lá na Coreia, antigamente tradicional, era budismo. Só que agora o cristianismo cresceu muito, tanto que no mundo, uma das maiores igrejas cristãs era de Seul. Mesmo? Coisa. Que fica, assim, é enorme onde eles cultuam. Eu nunca E imaginei passa um ônibus coreano e o pessoal evangélico. desce. E Caramba. muitos ônibus, porque é muita gente. Você mencionou que você frequentava igrejas também, é evangélica? Eu também sou evangélica. E, assim,
a religião acho que sempre faz parte da vida das pessoas. Se antes era budismo e tem muito templo budista, aqui no Brasil, a gente vai fazer o passeio turístico e o turista só leva nas igrejas, né? Você foi em 5 lugares, 4 era a igreja que ele mostra, o guia mostra. Na Coreia é templo budista, porque isso faz parte da história. Mas, hoje em dia, o cristianismo cresceu tanto que acho que mais de 50% é tudo cristão, evangélico, e uma parte tem católicos também que cresceram bastante. E qual é a diferença da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? São culturas diferentes? Não. A única diferença que inicialmente da Coreia do Sul e Coreia do Norte um é democracia e o outro é socialismo. E ela, na década de 50 anos atrás, que ela foi separada. Até então era a mesma língua, era tudo igual. E a língua, se você for ver a diferença de hoje, meio que eles falam com sotaque do Nordeste e aqui fala com sotaque de São Paulo, assim. Então, tem um pouco de sotaque, mas é a mesma língua. Roupa tradicional é a mesma, só que aqui se modernizou, usa tecidos modernos, de seda, e lá continua usando aquele bordado e tecido antigo. Então, lá meio que estagnou, se você for falar, pode dizer, e ali na Coreia ela abriu para o mundo, então acabou se modernizando muito. Mas é a mesma cultura, a base é a mesma. E agora você vai para CNT. Eu vou estrear dia 4 de abril na CNT com o programa TV Clube Coreia. TV Clube Coreia, que vai abordar o que de fato? A gente já falava sobre cultura coreana, a gente entrevistava muito cantores de K-pop, tanto aqui quando eu ia pra Coreia também gravava lá, mostrava comida coreana, cultura coreana. Só que a gente agora vai tentar fazer um intercâmbio entre os brasileiros, e eu vou atrás dos bastidores dos famosos brasileiros também, e fazer eles fazerem a experiência coreana. Ah, que deve ser uma super ideia, gente, imagina. Vai experimentar K-beauty, que é a beleza coreana, a comida coreana. Que legal. Experiências coreanas, imersão. E pro próximo ano inteiro, porque você começa tudo por temporada, né? Essa primeira temporada vem com esse foco, mas você pretende daqui a um ano e meio fazer o quê? De fato, continuar com o programa e continuar lançando livros? Sim, os livros eu vou continuar, porque o Aprendendo Hangul, que é o que ensina a língua coreana, saiu básico 1, 2, 3. Então, a meta é ter intermediário 1, 2, 3 e fluente 1, 2, 3. Então, os livros, ainda tem vários livros para chegar. E a TV, agora o meu objetivo de vida, um dos sonhos, é ser Hebe Camargo. Tipo, quero morrer na televisão. É mesmo? Que bom. Que legal. Só uma história pro povo aqui, que conheceu um pouquinho da sua história hoje, nessa manhã de quinta-feira. O que a Yuna não fazia na época de dificuldade que hoje ela pode fazer? Qual é o luxo dela hoje? O luxo? Difícil, porque se até com dificuldade eu arranjava jeito de fazer, hoje em dia não posso nem dizer que é luxo. Hoje em dia eu não tenho desculpa pra dizer que eu não consigo fazer, eu acho, né? Porque eu sou muito viciada no trabalho. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, agora, já que realizei muitas coisas, acho que eu posso ter muitos filhos. Você quer ter muitos filhos? Eu quero. Jura mesmo? Mas aí você vai ficar afastada da televisão, né? Não, eu boto os filhos tudo pra trabalhar junto. Já falei pra minha sogra que os meus filhos vão aprender a trabalhar desde pequeno. Jura? Hoje a mulher pode tudo, né? A gente recebeu uma juíza aqui essa semana que ela tem 3 filhos e toma conta do fórum todo aqui da região da circunscrição toda aqui de Mogi das Cruzes. E o menor dela tem 1 ano e meio. Nossa! E ela é juíza, tem 5 milhões de processos. Fantástico. Então dá pra fazer, querendo dar, né? E é isso que a gente tem que deixar claro, então, né? Ela tem uma força que acho que já faz parte dela. Quando a pessoa tem esse espírito, é difícil de segurar, eu acho. Bacana. Pra quem quiser seguir você nas redes sociais... Tem o Facebook, né? TV Clube Coreia, que dá pra saber todas as experiências de cultura coreana, quem gosta de cultura coreana. E tem o Instagram também, TV Clube Coreia. Mas coisas mais pessoais eu posto mais no Yuna Kim, que é coisa de aula de língua coreana e outras coisas ligadas à moda. Então é só o Yuna Kim, que é o seu pessoal. yunakim.com.br. Ok. E tem a TV Clube Coreia também, o pessoal seguir lá e acompanhar, inclusive, a programação, sim. E fazer experiências coreanas. Obrigado por ter vindo. Foi uma experiência super bacana você compartilhar informações. Eu falei que isso aí é um bate-papo super gostoso.
Imagina, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Adorei. Amemos. Qualquer dia eu vou lá pra você dar uma volta por São Paulo, porque eu quero conhecer os points de lá. Vamos fazer experiência coreana. Tá Passear bom, no Bom perfeito, Retiro, maravilhoso.